A criação e os primeiros homens. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse que houvesse luz, e a luz passou a existir. Ele separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Este foi o primeiro dia. No segundo dia, Deus fez uma expansão no meio das águas, separando as águas que estavam debaixo da expansão das que estavam acima dela. A essa expansão chamou céus. No terceiro dia, Deus ajuntou as águas debaixo dos céus em um só lugar, fazendo aparecer a porção seca, que chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Então fez brotar da terra vegetação, ervas que dão semente e árvores frutíferas. No quarto dia, Deus criou os luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite, e para servirem de sinais, estações, dias e anos. Fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e também as estrelas. No quinto dia, Deus criou os seres que vivem nas águas e as aves que voam sobre a terra. Ele os abençoou, dizendo que se multiplicassem e enchessem as águas e a terra. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres segundo suas espécies. Então disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes, aves e todos os animais. Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Ele os abençoou e lhes disse para frutificarem, multiplicarem-se e encherem a terra. Deu-lhes todas as plantas e árvores para a alimentação. No sétimo dia, Deus descansou de toda a sua obra e abençoou esse dia, santificando-o. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Plantou um jardim no Éden e colocou ali o homem para cultivá-lo. No meio do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus ordenou ao homem que comesse livremente de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comesse, certamente morreria. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, e decidiu fazer-lhe uma auxiliadora. Formou todos os animais do campo e as aves dos céus, trazendo-os ao homem para ver como os chamaria. O homem deu nomes a todos, mas não se encontrou para ele uma auxiliadora. Então Deus fez cair pesado sono sobre o homem, tomou uma de suas costelas e da costela formou a mulher. Ao vê-la, o homem disse que ela era osso de seus ossos e carne de sua carne, e seria chamada varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, tornando-se uma só carne. A serpente, mais astuta que todos os animais, perguntou à mulher se Deus realmente havia proibido que comessem de toda a árvore do jardim. A mulher respondeu que podiam comer dos frutos, exceto da árvore, no meio do jardim, sob pena de morte. A serpente disse que certamente não morreriam, mas que Deus sabia que no dia em que comessem, se lhes abririam os olhos e seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Também deu ao marido que estava com ela, e ele comeu. Os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira para fazer coberturas. Ouvindo a voz de Deus passeando no jardim, esconderam-se entre as árvores. Deus chamou o homem perguntando onde estava. Ele respondeu que ouviu sua voz e se escondeu porque estava nu. Deus perguntou quem lhe havia dito que estava nu e se havia comido da árvore proibida. O homem culpou a mulher que Deus lhe dera. A mulher culpou a serpente que a enganara. Deus amaldiçoou a serpente acima de todos os animais, condenando-a a rastejar e comer pó. Colocou inimizade entre ela e a mulher, entre suas descendências, profetizando que a descendência da mulher lhe esmagaria a cabeça.
A mulher, Deus multiplicou as dores na gravidez e o parto. Disse que seu desejo seria para o marido, e ele a dominaria. Ao homem, declarou que a terra seria maldita por sua causa, produzindo espinhos e ervas daninhas. Comeria o pão com o suor do rosto até retornar à terra, pois dela foi tomado. O homem chamou sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os viventes. Deus fez vestimentas de peles para o casal. Então expulsou o homem do jardim do Éden, colocando querubins com uma espada flamejante, guardando o caminho da árvore da vida. Adão conheceu Eva, que concebeu e deu à luz Caim. Depois nasceu Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. Ao fim de um tempo, Caim trouxe uma oferta do fruto da terra ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de seu rebanho e da gordura destes. Deus atentou para Abel e sua oferta, mas não atentou para Caim e sua oferta. Caim irou-se muito e seu semblante descaiu. Deus perguntou por que estava irado, dizendo que se procedesse bem seria aceito, mas se não, o pecado jazia à porta. Caim falou com Abel, e estando ambos no campo, Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Deus perguntou a Caim onde estava Abel. Ele respondeu que não sabia e perguntou se era guardador de seu irmão. Deus disse que o sangue de Abel clamava da terra. Amaldiçoou Caim, declarando que a terra não lhe daria mais sua força, e ele seria fugitivo e errante. Caim disse que seu castigo era maior do que podia suportar, e que qualquer que o encontrasse, o mataria. Deus pôs um sinal nele para que ninguém o matasse. Caim saiu da presença de Deus e habitou na terra de Nod. Adão conheceu novamente sua mulher, que deu à luz Sete, dizendo que Deus lhe havia dado outro descendente no lugar de Abel. A Sete também nasceu um filho, Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor.